Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso sono bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 70. Um desses meus pequeninos. Lembrando, sempre importante, recomendo aos irmãos, vai lá no aplicativo da Bíblia, leia o capítulo completo, ou escute um audiobook. Esse é apenas um resumo que eu faço para passar aqui para os irmãos dentro de uma janela de uns 20 minutos. Então, não se esqueçam, vão lá no aplicativo, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que o irmão possa estar tirando, de fato, o conhecimento direto da fonte. Não ficar só através de outros que estão passando esse conhecimento. Então vamos lá. Desejar de Todas as Nações, capítulo 70. Um desses meus pequeninos. Assim descreveu Cristo aos discípulos no Monte das Oliveiras as cenas do grande dia do juízo e apresentou sua decisão como girando em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e o seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Então aqui nós temos algo bem claro e cristalino. Quando Jesus voltar, haverão duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. E o que vai diferenciá-los é justamente esse ponto, o que fizeram ou deixaram de fazer por um desses meus pequeninos, pelas pessoas aqui nessa terra, por aqueles que estão sofrendo aqui nessa terra de pecado. Se eu e você queremos de fato estar ao lado daqueles que serão salvos, devemos olhar para as pessoas ao nosso redor com amor, ter compaixão, buscar ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor, não só os meus familiares, não só os meus amigos, todos aqueles que eu encontrar, todos aqueles que estiverem ao meu alcance, eu devo tratar com amor, respeito e buscar ajudar em todos os seus sofrimentos, dificuldades, angústias. Naquele dia, Cristo não apresentará aos homens a grande obra que ele fez em seu benefício, ao dar a vida pela redenção deles. Apresenta a fiel obra que fizeram por ele. Então, quando Jesus voltar, ele não vai apresentar a obra que ele fez na cruz. Ele vai apresentar as obras que eu e você fizemos pelas pessoas ao nosso redor. Ou, no caso de alguns, aqueles que não fizeram, aqueles que estarão no grupo a caminho da perdição. Mas aqueles a quem Cristo louva não sabem que o tinham servido. A sua perplexa interrogação responde: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então aqui, quando nós ajudamos o nosso próximo, quem é o nosso próximo? Todas as pessoas são nosso próximo. O morador de rua que mora ali na esquina, debaixo do alambrado, debaixo da cobertura, ele é o meu próximo. A criança que está perdida em qualquer lugar que você esteja, esse é o meu próximo. O pobre sofrendo, a pessoa que bateu na sua porta pedindo lá um pacote de macarrão, esse é o seu próximo, esse é o meu próximo. São essas pessoas a quem devemos buscar ajudar, tratar com amor, respeito, fazer tudo aquilo que for possível a nós para ajudá-los. Deu certeza de uma bênção especial a todos quantos servissem aos seus irmãos, em todos quantos sofrem por causa de seu nome. Disse: a vez de reconhecer-me a mim, como me servireis a mim, assim o deveis servir a eles. Esta é a prova que sois meus discípulos. Da mesma forma como eu serviria a Cristo, eu sirvo ao meu próximo. E essa é a prova de que somos discípulos de Cristo ou não. É essa que está a verdadeira diferença do cristianismo. Aquele que foi realmente transformado, aquele que o Espírito Santo trabalha na vida, aquele que Cristo vive, é aquele que ama, aquele que busca estar sempre ajudando ao seu próximo. Todos quantos nasceram na família celestial são em sentido especial irmãos do nosso Senhor. O amor de Cristo liga os membros de sua família, e onde quer que esse amor se manifeste, aí se revela a relação divina. Onde quer que o amor de Cristo se manifeste, onde quer que eu ame o meu próximo, onde quer que as pessoas se amem mutuamente, ali está revelado o amor de Deus, a relação
divina entre Deus e o ser humano, para que eu, de fato, faça parte da família celestial. Eu devo amar a todos como meus familiares, como verdadeiros irmãos. Quando eu estou na igreja, eu falo irmão, não é simplesmente uma expressão, é de fato ter esse sentimento de que o meu irmão é de fato meu irmão. Não importa se nasceu de mães diferentes, não importa se é um morador de rua, não importa se é uma pessoa que te fez algum mal. Somos todos irmãos no sangue de Cristo. E assim devemos tratar uns aos outros. E onde houver esse tratamento, de fato, pessoas se unindo como irmãos, ali estará a relação divina. Aqueles que Cristo louva no juízo talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios. Aqui um ponto importante. Eu sempre estou falando para os irmãos: estudem, busquem, orem, meditem, leiam. E é importante isso. Mas se não tiver amor, se não amar ao próximo, se não ajudar ao próximo, não se colocar à disposição de fato estar ali orando, presente, buscando, ajudando o nosso próximo, aqueles que sofrem. Se não estivermos fazendo isso, não adianta ficar estudando, não adianta ler todos os livros do Espírito de Profecia, ler toda a Bíblia, saber toda a Bíblia de qual, todos os livros de Espírito de Profecia. Se não houver amor, nada disso importa. O amor vem de mim? Não, é Deus trabalhando em mim que vai implantar esse amor. Mas é uma coisa natural, é uma coisa que eu vou fazendo. Muitas pessoas aqui serão louvadas no juízo, ou seja, serão salvas, sem ter um conhecimento teológico, mas porque praticaram o amor ao próximo. Se eu e você conhecemos a teologia bíblica, conhecemos a Cristo e não amamos o nosso próximo, então não aprendemos nada. O amor ao próximo é aquilo que de fato é Cristo vivendo em nós. Mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que o cercavam. Mediante a influência do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nós nos tornamos uma bênção ao nosso redor. Mesmo entre os gentios existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade. Antes de lhes haverem caído aos olhos as palavras de vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo-os os mesmos com perigo à própria vida. Ou seja, muitas pessoas irão e ajudaram e ajudarão aqueles que estão levando a mensagem por amor ao próximo. Essas pessoas estarão lá no dia do juízo sendo recompensadas por Cristo. Há entre os gentios pessoas que servem a Deus ignorantemente, pessoas que não conhecem a Deus, mas o servem mesmo sem saber. O Espírito Santo trabalha na vida daquela pessoa e ela serve a Deus mesmo sem saber. A quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos, todavia não perecerão. Essas pessoas que não tiveram contato com a luz, mas serviram a Deus mediante a influência do Espírito Santo em suas vidas, essas pessoas serão salvas, elas não irão perecer. Então não temos que ficar preocupados quanto a isso. Muitas pessoas dizem hoje: devemos pregar o Evangelho em todo mundo. Aquelas pessoas que vivem o Evangelho sem o conhecer, essas serão salvas. É mais importante que eu viva o Evangelho e eu pregue o Evangelho com a minha vida, como um testemunho de fato, de amor ao meu próximo, de ajudar o meu próximo. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho. Viver o Evangelho, Cristo vivendo em mim, é essa a verdadeira pregação do Evangelho. Muitas pessoas serão salvas sem ter conhecido o Evangelho, sem ter conhecido Bíblia, sem ter conhecido teologia, sem ter conhecido Cristo. Mas ainda assim serão salvos, porque viveram a verdadeira teologia que devemos viver e pregar hoje. O amor ao nosso próximo. É isso que mostra que fomos de fato transformados pelo Espírito Santo. O amor de Cristo não se restringe a uma classe. Ele se identifica com todo o filho da raça humana. Seus seguidores não se devem sentir separados do mundo que perece em seu redor. Eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo os mandamentos de Deus, eu vou à igreja verdadeira, eu faço parte da igreja remanescente. Colocando uma capa de exclusividade, levantando um muro, me afastando das outras pessoas. Quando na verdade, quando eu reconheço de fato que faço parte da igreja remanescente, eu derrubo esses muros. Não sou melhor do que ninguém. Eu levo esse amor que eu conheci de Cristo às outras pessoas, para elas conhecerem também. São uma parte da grande teia da humanidade, e o céu os considera irmãos dos pecadores da mesma maneira que os santos
somos todos irmãos perante Cristo. Daqueles que, de fato, querem assim, devemos considerar a todos como irmãos. Nem todos serão salvos, e esses, de fato, não serão filhos, não serão nossos irmãos. Mas não cabe a mim e a você julgar. Devemos aqui viver com amor a todos, como irmãos, como de fato, filhos de um mesmo pai, como de fato, sendo irmãos em uma mesma família. Os caídos, os errantes e os pecadores são todos envolvidos pelo amor de Cristo. E toda a boa ação praticada para erguer uma alma caída, todo ato de misericórdia, é ele aceito como feito a ele próprio. Todo ato de bondade, todo ato de misericórdia é como se eu estivesse fazendo ao próprio Cristo. O amor vivendo em mim, o amor me ajudando a levar a mensagem. Eu levo de fato o Evangelho quando eu amo o meu próximo. É esse o Evangelho. Não é eu julgando as pessoas. E aí teve um irmão que falou que julgar, você repreender o pecado não é julgar. Você tem que de fato repreender o pecado. Se uma coisa está errada, você tem que falar, está errado. Eu não julgo por que você fez isso, por que você deixou de fazer, qual que é o seu objetivo com isso, qual que não é o seu objetivo. Se você roubar, eu preciso te avisar, você está roubando, você está errado, não vou te julgar. Mas se você roubou porque você está precisando, não vou te julgar se você roubou porque você é ganancioso. Não vou entrar no mérito dos motivos que você fez, mas eu aviso o erro que você está cometendo de roubar. E se for uma necessidade, talvez tenha um sangue recaído sobre as minhas mãos de não ter ajudado meu irmão nas suas necessidades. Cabe a eu e a você refletir nesses pontos o que de fato é repreender, o que de fato é julgar e o que de fato é o meu papel como um verdadeiro filho de Deus aqui, amando ao meu próximo como um todo. Ao abrires as portas aos necessitados e sofredores de Cristo, estáis escolhendo anjos invisíveis, convidais a companhia de seres celestiais, e eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Quando eu ajudo o meu próximo, eu estou convidando anjos ao nosso redor, e eles vão trazer uma atmosfera de alegria e paz. Muitas pessoas reclamam dos seus problemas. Ai, mas eu tô com um problema tal, eu tô com uma dívida, eu tô com um problema de saúde, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Muitas vezes, se eu e você tirarmos os focos dos nossos problemas, que não é fácil, pode de fato ser um problema difícil. Tem aqui muitos irmãos que pedem oração, filho nas drogas, problemas de saúde grave, problema com relação à visão, locomoção, câncer, vários problemas de fato, muitos problemas pesados, mas quando eu e você tiramos o olhar dos nossos problemas e olhamos para o nosso próximo, para o nosso irmão que está ao nosso lado, sofrendo também igualmente, ou até pior, eu começo a trazer uma sensação de paz, alegria, eu não fico mais tão sobrecarregado com os meus problemas. Anjos celestiais estão ao redor daqueles que amam de fato o seu próximo, que levam a mensagem, que vivem a mensagem de amor. Deus deu aos ricos fortuna para que socorram e confortem seus filhos sofredores, mas demasiadas vezes são indiferentes às privações dos demais, sentem-se superiores a seus irmãos pobres. Muitas vezes, aquele que tem maior riqueza se sente superior àquele que não tem. Não se colocam no lugar deles, não compreendem as suas tentações e lutas, e a misericórdia extingue-se-lhes no coração. Em custosas habitações e esplêndidas igrejas, os ricos excluem-se dos pobres, e os meios dados por Deus para beneficiar os necessitados são gastos em ostentação, orgulho, egoísmo. E aí está um ponto de por que Cristo disse que a maioria dos ricos não entrarão, porque é mais fácil um camelo passar por um buraco de alguma agulha do que um rico entrar no meio do céu. Porque ele está tão absorvido nesse mundo, com as suas riquezas, que ele gasta tudo com ostentação, com luxo, com riquezas, com vaidades, com ego, para se mostrar mais, olha o que eu consigo, olha como eu sou bom. E vai cavando a sua cova da vida eterna. Vai sim perecer, não vai ser salvo aquele que se agarrou às coisas deste mundo, aquele que de fato não tirou os olhos de si, não abandonou o ego, as vaidades, o orgulho, para olhar para o próximo com amor e ajudar de fato. Essas pessoas que têm mais condições, normalmente elas são mais abençoadas por Deus, justamente para o fazer assim.
E é interessante que quando nós nos tornamos um canal de bênçãos, a bênção vem até mim, eu distribuo aos meus irmãos, Deus vai dando mais bênção ainda. Quanto mais talentos eu tenho, mais eu uso os meus talentos, mais talentos Deus me dá. Devemos usar os nossos talentos com amor, ajudar o próximo, ajudar o necessitado. São forçados a sofrer da pobreza que limita a existência, sendo muitas vezes tentados a ficar invejosos, ciumentos e cheios de ruins suspeitas. E aqui também uma mensagem para os ricos: cuidado com o orgulho, com a avareza, com a luxúria. E para os pobres, cuidado com os ciúmes, com a inveja e tudo mais. Ambos foram criados por Deus, são filhos de Deus, um com maiores bênçãos, outro com menos, mas para que o amor de Cristo os una, para aqueles que são mais abastados, passarem as bênçãos que recebem de Deus ao seu irmão, ao seu próximo, para que de fato vivemos como Cristo, amando ao nosso próximo, como a nós mesmos. Nós não veríamos nós mesmos sofrendo se tivéssemos bênçãos e deixaríamos sofrer. Você não vê um seu filho seu sofrendo, normalmente alguns. Hoje em dia a humanidade está tão desgraçada que isso provavelmente você já viu, mas o normal é quando você vê o seu filho sofrendo, você se compadece dele e vai ajudar. Quando vê uma pessoa da família sofrendo, você se compadece e vai ajudar. E é assim que devemos fazer com os nossos irmãos aí fora. O mesmo amor com o meu familiar, com o meu filho, com o meu cônjuge, com quem quer que seja, daqueles que estão ao meu redor, que têm laços de sangue. Então, com o mesmo amor que com esses, o mesmo amor nos una aos outros da família espiritual, porque tem um laço de sangue maior que foi derramado para que eu e você fôssemos irmãos daqueles que têm sofrido. Quando distribuíres as escassas provisões de pão ao pobre faminto, quando destes aquelas insuficientes roupas para o abrigar da cortante geada, lembrastes acaso que o estais dando ao Senhor da glória? Normalmente, quando nós ajudamos, nós estamos falando, pensando, estou ajudando a Deus, estou dando para o próprio Cristo. Ou seja, quando eu dou de fato, com amor, eu não fico pensando, estou cavando um tesouro no céu, estou fazendo isso porque Deus mandou para eu falar. Não, o amor me move a fazer isso, sem ficar pensando nas consequências. Todos os dias da vossa vida, eu me achava perto de vós, na pessoa desses aflitos, mas não me buscastes. Importante aqui, não tornastes meus companheiros, não vos conheço. Quando Cristo diz para aquela classe perdida, eu não vos conheço, é justamente porque essas pessoas deixaram de buscar a Cristo. Como? Amando aqueles que estão ao seu redor, ajudando aqueles que estão ao seu redor, aqueles que de fato precisam disso. E a gente veio falando muita coisa durante todo esse estudo do Desejo de Todas as Nações. A gente já está chegando ao fim já. Capítulo 70, tem mais alguns capítulos à frente. Talvez tenha mais 2 semanas de estudo, eu não lembro agora quantos capítulos são. Mas agora, já chegando ao fim, devemos estudar, devemos buscar reforma de saúde, devemos buscar viver no campo. Tudo isso é importante, mas nada disso importa se eu não tiver amor com o meu próximo, se eu não, de fato, não estiver ajudando o meu próximo, se eu de fato não estiver buscando olhar para aquele que tem sofrido ao meu redor, se de fato eu não viver o amor de Cristo em minha vida, se eu não permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida para que o amor de Cristo resplandeça em mim. Estamos chegando a 19 minutos, tinha mais alguns textos. Esse daqui eu não tinha feito o resumo, que normalmente eu faço, porque eu achei que era um capítulo curto, mas não deu tempo. Então eu vou pular para aqui, para o último texto, para a gente encerrar. Os que trabalham para Cristo, que andaram ao sabor dos ventos, só pensando em si, cuidando de... Os que não trabalharam para Cristo, que andaram ao sabor dos ventos, só pensando em si, cuidando de si, serão postos pelo juiz de toda a terra, como os que fizeram mal. Se eu ando nessa terra, olhando apenas para mim, buscando apenas a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, os meus filhos, minha família, os meus irmãos próximos, os meus laços de sangue aqui, os meus tios, os meus primos, a minha família, os meus amigos, a minha igreja, enfim, aqueles que estão centrados em si, aqueles ególatras,
que olham apenas para si, para suas vontades, para o seu prazer, para si. Aqueles que abandonaram o mundo para se agarrar a si, ou seja, agarrando o mundo, eles estão como aqueles que fazem mal, como aqueles que estarão lá do outro lado, que não se arrependeram, que mataram, roubaram, estupraram e por aí por diante. É tão ruim quanto, aos olhos de Deus, aquele que tem bênçãos, recebe as bênçãos e negligencia e ignora aquele que está ao seu lado, aquele que deve ser amado de forma igualmente, do que aquele que comete um crime. Mas, Senhor, eu sempre fui à igreja, eu guardei os teus mandamentos. Sem amor, sem abdicar do eu e olhar para o meu próximo, nada disso importa. Receberão a mesma condenação. Eu e você que não vivermos no amor de fato, que não olharmos para Cristo de fato, que não tivermos uma mudança de vida, Cristo vivendo em nós, fazendo-nos nos experimentar desse amor celestial, o amor para com o meu próximo, de ajudar o meu próximo, sem ficar olhando para mim, o que eu vou ter em troca, quanto que eu vou ganhar. Aquele que não viver o amor terá a mesma condenação do que aquele que transgrediu todos os mandamentos e que viveu nos prazeres deste mundo, seja lá fazendo o que for. Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o texto completo, tem algum outro ponto que queira acrescentar, ou alguma outra dúvida de coisas que eu não citei aqui, pode deixar nos comentários, eu vou estar lendo e a gente vai estudar e crescer juntos. Os pedidos de oração deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, que possamos, Senhor, hoje viver o amor. Devemos estudar, devemos Te buscar, devemos orar, devemos fazer tudo aquilo que o Senhor nos deixou, mas se o amor não estiver de fato em nossas vidas, se Cristo não viver em nós, se não amarmos o nosso próximo, sabemos que nada disso é válido. Sabemos que teremos a mesma condenação do que aqueles que não buscaram, do que aqueles que rejeitaram, do que aqueles que debocharam. Senhor, trabalhe em nossas vidas, porque esse amor não vem de nós, mas vem de Ti, Cristo vivendo em nós, Senhor amado. Te pedimos que o Senhor, por favor, trabalhe em nossa vida, nos use para levar essa mensagem de amor, o Evangelho eterno, aos nossos próximos, aos nossos irmãos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.